A Associação Espírita Irmã Nilza e Amor apresenta a palestra com o tema Como Trabalhar as Emoções Perturbadoras, pela expositora Cláudia Costa, do Grupo Espírita Amadeu Ferretti. Muita paz a todos, é um prazer estarmos aqui reunidos nesse espaço do YouTube, no canal do YouTube da Associação Espírita Irmã Nilza e Amor. Então, obrigada, Casa, pelo convite. Meu nome é Cláudia Costa, Claudinha, como somos conhecidas aqui em Campo Grande. E estamos hoje para falar e estudar juntos sobre emoções perturbadoras, como tratar essas emoções perturbadoras. Vamos, então, fazer a nossa prece inicial, fazer o nosso estudo e depois a prece final. Então, vamos elevar os nossos pensamentos ao alto, trazer à nossa mente a imagem de Jesus, o nosso irmão, que nos estende seus braços amorosos, envolvendo a cada um de nós, encarnados e desencarnados, e assim trazendo a paz, a serenidade, para que nós possamos continuar em nossa caminhada evolutiva, com tranquilidade e harmonia. Agradecemos, Senhor, por cada momento que nos é dado, para que possamos aprender, conhecer, entender e introjetar em nós o seu evangelho de amor e de esperança. Agradecemos por tudo, que possamos ter um estudo esclarecedor para todos nós. Muito obrigada por tudo, graças a Deus. Vamos então ao nosso estudo e para que nós possamos entender como tratar as emoções perturbadoras, nós vamos começar a entender o que são as emoções perturbadoras, o que elas podem vir a provocar em nós e assim como nós irmos tratando essas emoções. Então, dentro de cada um de nós existem duas mentes distintas, isso são os estudiosos, que falam para nós, que quase sempre essas mentes atuam em harmonia. Então, chamamos aí essa mente de racional e a mente emocional. A mente emocional ela é impulsiva e intimamente ligada aos instintos primitivos do ser humano. Então, que são esses instintos essenciais para a proteção do indivíduo diante das situações de perigo. Então, é o gatilho que dispara os mecanismos fisiológicos, como a liberação da adrenalina no sangue, que faz você correr ou defender diante de uma situação extrema. E já a mente racional está ligada à nossa capacidade de reflexão e análise. E são, então, dois modos distintos de responder às experiências ou estímulos que recebemos do meio em que vivemos, Então, sabemos que a mente emocional ela é mais rápida que a racional. Porque a racional ela tem que analisar, medir, para depois haver a resposta. Já a emocional, não. Diante de qualquer acontecimento, o que acontece? Nós somos tocados pelas emoções, como aí todo tipo de emoção. Alegria, tristeza, raiva, medo, etc. E aí, após alguns instantes, nossa mente racional vai passar a trabalhar analiticamente, de forma ponderada e reflexiva, oferecendo-nos uma leitura mais adequada da situação. Porque muitas vezes nós vemos a situação naquele turbilhão da emoção de uma forma não muito bem equilibrada. Então, é a mente racional que reflete nossa real situação evolutiva. Ou seja, aquilo que também nós já carregamos de aprendizado vai ser acionado para que a gente possa ter uma atitude mais coerente, Então, sabendo disto, é que é evidente a importância que o controle sobre nossas emoções pode exercer sobre nossas vidas e sobre o nosso relacionamento com as pessoas que estão à nossa volta. E é isso que nós precisamos manter, continuamente, procurar exercitar o nosso equilíbrio emocional. Porque quando nós deixamos a emoção falar mais alto do que a razão, nós acabamos tendo atitudes não muito corretas, ou não tão bem equilibradas.
ou mais equivocadas, porque nós estamos vendo pelo nosso lado emocional. Então, nós precisamos manter esse equilíbrio entre emoção e razão. Se a razão predominar, nós vamos até ficar um pouco mais frios, muito controlados. Então, nós precisamos ter os dois funcionando equilibradamente, né? Tanto a emoção quanto a razão. E as nossas emoções perturbadoras, o que seriam essas emoções perturbadoras? Vamos primeiro falar o que são emoções, né? A palavra emoção, ela provém do verbo latino emovere, que significa mover ou movimentar. Então, sendo, portanto, qualquer tipo de sentimento que produza na mente algum tipo de movimentação, de ação, que tanto pode ser positiva ou negativa ou mesmo neutra. Né? E a neutra é muitas vezes complicada. Muitas vezes o que a gente faz? Não, eu não vou fazer nada, eu vou deixar isso acontecer dessa forma, mas não vou me meter, não vou fazer e não quero me aborrecer. Né? E quando a gente tem essa atitude, nem sempre a gente está sendo realmente neutro. Ou se a gente está sendo neutro, né? Os espíritos inferiores de terceira ordem são espíritos neutros, porque nós somos responsáveis pelo bem que deixamos de fazer. Então, a neutralidade na nossa vida, ela é praticamente inexistente, ou se existe, na verdade, ela não é bem uma neutralidade equilibrada, ela é uma neutralidade omissa. Né? Com omissão. Nós deixamos de realizar aquilo porque nós não queremos nos meter, porque nós não queremos nos aborrecer. E isso vem aí de repente, uma emoção perturbadora por trás disso, que são emoções negativas, talvez do egoísmo, talvez do orgulho, né? Então, a gente tem que analisar bem sobre isso, né? E aí, o que acontece? Quando essas emoções, elas se direcionam ao bem-estar, à paz, à alegria de viver, de construir, contribuindo em favor do próximo, aí temos como uma emoção positiva ou nobre, porque é edificante e realizadora. Né? No entanto, se ela é inquieta, estimulando transtornos e ansiedade, conduzindo nossa mente a distúrbios de qualquer natureza, aí temos as emoções que são negativas ou perturbadoras, que necessitam, então, de orientação e equilíbrio. Então, as emoções transtornadas, elas podem ser responsáveis por crimes, né? Por situações muito negativas em relação a nós e ao outro, quando nós direcionamos essa emoção para o outro, né? Para atitudes negativas com o outro. Então, as emoções, elas podem ser, do ponto de vista psicológico, elas podem ser agradáveis ou podem ser perturbadoras, estabelecendo assim identidades, tais como aproximação, medo, repugnância e rejeição. Então, é importante, no que concerne às emoções, é o esforço que nós devemos desenvolver a fim de que sejam transformadas as nocivas em úteis. Né? Nós não podemos cultivar essas emoções que se tornam perturbadoras, que se tornam emoções negativas, que nos fazem mal, que vão transtornar a nossa mente e tiram o nosso autocontrole e nos tiram da nossa paz interior, essa paz relativa, porque nós estamos num momento em que nós não vivemos a nossa perfeição, né? A caracterização do nosso equilíbrio absoluto. Nós estamos sempre num equilíbrio relativo. Por isso que nós ainda nos deixamos contaminar ou ainda nos deixamos levar por emoções negativas, que se tornam essas emoções perturbadoras, né? Porque nós ainda não mantemos esse equilíbrio constante, esse equilíbrio absoluto. Então, quando elas se expressam prejudiciais, o indivíduo tem o dever. Aí nós temos que trabalhá-las. Por quê? Algo em nós mesmos não se encontra saudável nem bem orientado. Então, ao invés da gente dar expansão
as nossas tempestades interiores, devemos procurar examinar em profundidade a razão pela qual assim se encontra, de imediato, tentando alterar esse direcionamento. Ou seja, conforme algo nos faz mal, algo nos desequilibra e de forma negativa, o que é que me desequilibrou? Por que eu estou assim? Né? Por que eu me irritei? Por que eu me aborreci? Por que eu me alterei? Né? Por que eu estou magoada? Por que eu estou com raiva? E nós não temos que fantasiar as nossas emoções. Nós devemos o quê? Nem iludir, nem viver na ilusão. Nós temos que realmente analisar essas nossas emoções. Que são as paixões, como está lá no livro dos Espíritos, que nos fala sobre as paixões. As paixões são negativas? Existem paixões positivas e existem as paixões que são negativas, ou seja, essas emoções positivas ou negativas, de acordo com como elas nos alteram, como elas respondem dentro de nós, né? Então, só que nós não devemos fingir que não temos essas emoções, porque muitas vezes a gente finge que não tem. Eu sou espírita, eu não posso ter raiva. Nós somos seres humanos que estamos em caminhada evolutiva. Então, quando algo nos acontece que mexe profundamente conosco, e nesse mexer profundamente gera raiva, gera irritação, gera mau humor, nós temos que avaliar isso com justiça, né? E temos que avaliar sem nos iludir. Eu não posso ter raiva, não, mas eu tenho, porque eu sou um ser humano. O que eu preciso fazer? Eu preciso voltar a ter o autocontrole. Então, os espíritos, quando falam sobre paixões, o que eles dizem? Que a paixão é um corcel, mas que tem que ser o quê? Dominado por nós. Se nós deixarmos as nossas emoções falarem mais alto ou exacerbarem, aí é que é perigoso. Quando nós passamos a ser comandados pelas emoções, é que a coisa fica difícil, muito ruim. Aí já é doentio. Aí nós precisamos, passa a ser até patológico, vira o quê? Transtornos. Então, nós necessitamos controlar essas emoções. Mas para isso nós temos que analisar se nós estamos sentindo e o quê. E realmente quais são as nossas emoções, o que nós estamos sentindo naquele momento. Porque muitas vezes nós mascaramos ainda as nossas emoções. Quantas vezes nós dizemos, eu gosto de fulano tanto, mas fulano me irrita, mas fulano faz isso, mas fulano... Então, há alguma coisa que está por trás disso tudo que não está, porque não é positivo. E eu tenho que analisar isso em mim. Não são as pessoas que me perturbam, né? No sentido de que o que elas fazem não deveriam me perturbar. Se eu me perturbo com aquilo, é porque eu é que não estou bem. É que eu que preciso ainda trabalhar o meu interior. Ainda preciso trabalhar as minhas emoções. Então, é isso, né, que nós precisamos exercitar em nós constantemente. E um bom espírita vai estar trabalhando, um bom cristão, nem vou falar espírita, mas um bom cristão tem que estar analisando a si mesmo. Isso é autoconhecimento, né? A gente está sempre falando do autoconhecimento. Estamos sempre falando o quê? De reforma íntima. Mas se nós não nos conhecermos, não buscarmos essa autoanálise de nós mesmos, o que acontece? Nós não vamos avaliar, medir as nossas emoções, as nossas atitudes, né? Os nossos pensamentos. Então, é necessário que nós façamos essa revisão contínua de nos conhecer e ver, hoje eu estou assim, hoje eu estou assado, como é que eu estou hoje? Eu estou bem? Eu estou em equilíbrio? Eu estou, no meu equilíbrio razoável, relativo? Tal coisa me perturbou, me afetou? Tal situação me fez bem ou mal? Né? O que ela gerou dentro de mim. Então, são coisas que a gente precisa ir avaliando constantemente em nós. Né? E, então,
Gandhi afirmava que não se deve matar o indivíduo hostil, mas matar a hostilidade nesse indivíduo, o que corresponde ao comportamento pacífico encarregado de desarmar o ato agressivo de quem se faz adversário. Né? Se nós vamos cultivar o pensamento de paz, de solidariedade, então vamos criando um campo mental de harmonia, capaz de manifestar-se por automatismo. Quer dizer, se a gente vai exercitando, depois isso vai se tornando um automático, um viver automático. Vai levar muitas encarnações? Talvez. Né? Mas, de qualquer maneira, nós temos que começar o exercício. Né? Então, diante de qualquer ocorrência geradora de aflição, nós não precisamos cair no desespero. Nós hoje estamos tendo que exercitar isso em nós. Né? Nós estamos passando por um problema que é mundial. E nós precisamos trabalhar isso tudo em nós. Nós estamos, com isso, sofrendo uma série de situações que estão mexendo conosco intimamente. E por isso que nós temos que fazer essa análise profunda de nós, se cada situação, cada momento nosso está bem, ou se não está, o que nós precisamos fazer para melhorar. Né? Então, a problemática se apresenta como necessidade de eliminar os sentimentos negativos, o que não é fácil. Nós sabemos disso, né? Tornando-se mais eficiente diluí-los mediante outros de natureza harmônica e saudável. Olha, eu não vou acabar com o meu egoísmo matando o egoísmo em mim. O que eu vou fazer? Eu vou trabalhar o altruísmo. Eu vou trabalhar o quê? O amor pelo próximo. Né? Eu vou parar de olhar só para mim, para olhar para o outro. Então, é assim que nós vamos fazer crescer o altruísmo dentro de nós. Com isso, ir diminuindo o egoísmo. Se eu sou uma pessoa extremamente orgulhosa, o que eu tenho que trabalhar? Sentimentos de humildade. Então, eu tenho que começar o quê? Trabalhar a humildade em mim, a simplicidade em mim. Não ficar tentando eliminar ou abater, né, o homem velho. Eu vou ter que transformar esses sentimentos, fazendo crescer em mim os sentimentos positivos, para que eu possa, né, buscar esse equilíbrio dentro de mim, tá? Então, só que eu não posso, como a gente falou, fantasiar as minhas emoções. Eu tenho que analisá-las com seriedade, né? E não também fazer as nossas justificativas. Eu me aborreci com fulano, porque o fulano é uma pessoa que me aborrece. Porque ele que tem a culpa de tudo. Eu não posso jogar a culpa em cima do outro. Eu tenho que saber o que é que eu posso trabalhar em mim. Para que eu possa não produzir o mal comigo mesmo. Porque isso vai gerar o quê? Gera uma série de situações negativas em mim. Não é no outro. Né? Então, eu preciso ir me libertando daquilo que gera o mal-estar e produz aí a decepção, mas agir de maneira correta, a fim de que eu consiga alegria e estímulo para uma vida produtiva. Então, não adianta eu ficar só culpando o outro. O que eu preciso fazer para que eu vá me melhorando, né? Então, e muitas vezes a gente pensa que é uma grande conquista não se fazer o mal a ninguém. Já é um passo avançado, como a gente falou dos espíritos neutros, né? É um passo avançado? Sim, com certeza. Mas nós não podemos só ficar na neutralidade. É indispensável fazer o bem. Promover o cidadão, a cultura, a sociedade, ao mesmo tempo elevar-se moralmente. Então, nós precisamos, né, constantemente ir nos melhorando, constantemente fazer o bem. Senão nós vamos ser aqueles espíritos de terceira ordem, espíritos neutros. Não fazemos o mal, mas também não fazemos o bem. Então nós temos que ser responsáveis também pelo bem que nós vamos fazer. Então nós somos responsáveis pelo bem que nós deixamos de fazer. Então nós precisamos realizar o bem. E quando nós direcionamos
a nossa emoção para o bem e a evolução moral, o pensamento torna-se o quê? Edificante, construtivo. E tudo vai ocorrendo para a ampliação desse sentimento nobre. O inverso também vai ocorrer. Se eu começo a pensar só coisas negativas, se eu começo a direcionar as minhas emoções, o meu pensamento para o negativo, aí eu começo a crescer o quê? O medo dentro de mim, as perseguições, a achar que os outros estão me perseguindo, seja por esse motivo ou por outro, né? Aí eu vou ter hostilidade gratuita pelas pessoas, que ela começa a se desenvolver em mim. Eu começo a olhar para o outro sempre com algo negativo vendo na frente, né? Eu estou sempre armada, sempre pronta para agredir o outro. E isso vai fazendo mal para quem? Para nós. Não é só para o outro, mas para nós. Né? Sem falar que nós vivemos em sociedade. E nossa convivência em sociedade é a convivência com quem? Com nossos familiares também. Então, o que é essa emoção perturbadora? Então, toda emoção que nós vamos definir como uma emoção perturbadora, ela, né, é um estado mental que quando nós o desenvolvemos, ele nos leva a perder a nossa paz mental e o nosso autocontrole. Então, toda emoção que nos faz perder a nossa paz mental e nosso autocontrole, ela pode ser considerada uma emoção perturbadora. Porque quando ela perturba a nossa paz mental, né? E aí perdemos então essa paz mental, não estamos realmente claros em nossos pensamentos e sentimentos. Então, com isso, nós perdemos também o discernimento de saber o que é o bom, o que é o mal, o que é o certo, o que é o errado. Então, muitas vezes vamos agir de acordo com essas emoções perturbadoras, e aí nós fazemos coisas negativas, coisas erradas. Porque nós perdemos já o autocontrole, a paz mental, e com isso nós perdemos o discernimento. Né? Então é necessário, por isso que é necessário a gente o quê? Controlar. A gente se controlar, se manter no nosso autocontrole. Por isso que quando os espíritos falam que as paixões, elas precisam ser controladas, porque elas são um corcel, elas são como um cavalo, que ela pode disparar, e que nós precisamos o quê? Controlar. Senão elas acabam mandando em nós, comandando as nossas atitudes. E nós precisamos fazer com que a nossa inteligência racional e a emocional, elas ajam em equilíbrio, né? Em mais equilíbrio possível. E aí, exemplos que nós temos de emoções perturbadoras seria o apego, desejo intenso, raiva, né, ciúme, orgulho, arrogância e assim vai. Então, essas emoções são emoções perturbadoras. Então, só para a gente, né, ir resumindo, se agirmos de forma destrutiva ou fizermos algo construtivo, e se aquilo que estivermos fazendo for motivado, né, e acompanhado por uma emoção perturbadora, o nosso comportamento causará problemas. Olha, até quando eu tento ajudar o outro, mas que eu estou motivado por uma emoção perturbadora, eu acabo não ajudando plenamente. Porque eu acabo, junto com aquele ajuda, se eu tenho um apego muito grande, eu quero ser amada, eu exijo que o outro tenha que me amar. Eu vou ajudar ele, mas ele tem que me amar. Ou seja, ele tem que me agradar, ele tem que ser grato a mim. Aí eu exijo a gratidão. Né? Aí eu exijo, isso também está no nosso orgulho. Então eu exijo do outro uma correspondência à minha atitude para com ele. Então, quando Jesus nos fala que nós devemos amar incondicionalmente, amar o próximo como a nós mesmos, nós não devemos exigir que o outro responda. E quando eu, né, carrego essa vontade de ser amado, a vontade de ser
acarinhado o tempo inteiro, que eu quero que o outro me veja como uma pessoa especial, eu estou com uma emoção perturbadora por trás disso, motivado por trás disso. Então, eu preciso ir reconhecendo essas emoções perturbadoras para que eu possa ter atitudes melhores, né? E aí, como é que nós vamos reconhecer essas atitudes perturbadoras? Então, quando a gente estiver a ponto de dizer ou fazer algo, se nós nos sentimos um pouco nervosos e não completamente relaxados, aí isso é um sinal de que alguma emoção perturbadora está presente, né? Então, é isso que eu vou ter que ir avaliando em mim. Se eu vou fazer alguma coisa, se eu vou falar alguma coisa, eu tenho que analisar. Estou bem? Eu estou tranquila? À vontade com o que eu vou falar? À vontade com o que eu vou fazer? Se eu não estou realmente à vontade, relaxada em mim, dentro de mim, né? Porque pode ter aí por trás uma emoção perturbadora. Então, eu preciso fazer aquilo que eu realmente esteja bem para fazer, que eu esteja me sentindo à vontade para fazer, que para eu não exigir nada do outro. E aí, para a gente poder analisar isso tudo, nós precisamos o quê? Saber avaliar as consequências das nossas ações, né? Muitas vezes, nós fazemos coisas que a gente acha que estava certo, mas nós temos que avaliar muito bem as consequências dos nossos atos, das nossas palavras. O que nós vamos falar para o outro, como é que o outro vai receber isso, né? Isso que é a arte do conviver. Porque muitas vezes até a gente não está falando nada muito errado, não. Mas às vezes a gente pega o outro numa situação de desequilíbrio do outro, ou numa situação que o outro está passando por uma dificuldade muito grande e que ele não vai conseguir digerir bem aquilo que a gente falou. Então, a gente tem que analisar tudo isso para antes da gente abrir a boca, né? O pensamento é rápido, muito rápido. Mas, por isso que nós, muitas vezes, dizemos, eu falei sem pensar. Nós pensamos para falar, só que o pensamento é muito rápido. O que a gente não faz, quando a gente diz isso, a gente não fez, foi o quê? Analisar as consequências da nossa fala, o que ela iria produzir, né? E aí, Joana de Ângeles, quando fala de emoções perturbadoras, ela nos diz que elas decorrem do excesso de autoestima, do apego aos bens materiais e às pessoas e do orgulho, entre outros fatores negativos. Então, aí está, né, o que leva a termos essas emoções perturbadoras. Porque o excesso de consideração que nós nos concebemos, né, nos leva o quê? À irritação, ao ciúme, à agressividade. Toda vez que os acontecimentos não acontecem como nós esperamos merecer. O apego, né, responde pela instabilidade emocional, que trabalha o que é a nossa ganância, a soberba, a ilusão da posse, e concede a falsa impressão de se situar acima do nosso próximo. Então, nos leva o quê? Ao orgulho também, né? E o orgulho intoxica nós, levando a pressuposição, né, de que estamos credenciados pela vida para ocupar uma situação privilegiada e ser alguém especial. Então, nós queremos o quê? Ser merecedor de homenagens e honrarias em detrimento aos demais. E Jesus nos falou que quem recebe o quê? Já a gratidão aqui não vai receber no plano espiritual. Na vida futura já não precisa, porque já recebeu tudo aqui, né? Então, a gente tem que ter cuidado, né? Porque, na verdade, muitas vezes isso tudo está sendo precipitado, está sendo gerido por essas emoções, o egoísmo, o orgulho, as nossas vaidades, né? E aí, superar tais emoções que têm raízes no nosso passado espiritual é o nosso grande desafio.
porque a gente vem trabalhando essas emoções, a gente vem cultivando essas emoções positivas e negativas em nós há muito tempo. Então, sim, nós precisamos o quê? Exercitar e exercer todos os esforços para o autodescobrimento e a aplicação das energias em combater a nossa inferioridade, que predomina na nossa natureza. Então, nós precisamos ir analisando o que nós precisamos modificar em nós, para que possamos realizar o trabalho, né? E adaptando ao autocontrole, ou seja, a gente exercitar esse autocontrole, nós vamos eliminando pouco a pouco a explosão dessas emoções perturbadoras. E aí, Joana de Ângeles traz para nós aqui um código, né, de conduta para ficar mais fácil da gente assimilar novos hábitos saudáveis que vão nos levar à felicidade. Então, ele diz assim, considera a própria fragilidade que te não faz diferente das demais pessoas. Observa o esforço do teu próximo e valoriza-o. Treina a paciência ante as ocorrências desagradáveis. Reflexiona quanto à transitoriedade da posse. Medita sobre a necessidade de ser solitário. Propõe-te a adaptação ao dever, por mais desagradável se te apresente. Aprende a repartir, mesmo quando a escassez caracterizar as tuas horas. Então, isso tudo é um treinamento íntimo para que nós possamos criar novos condicionamentos que vão fazer com que a nossa conduta seja melhor, mais ditosa, mais tranquila, mais feliz. E foram essas emoções perturbadoras, como Joana de Ângeles coloca para nós, que levaram Pedro, temeroso, quer dizer, o medo, a negar Jesus. E Judas, o ambicioso, a vendê-lo aos inimigos da verdade, que foi o apego, né, aos bens materiais ou à materialidade. Então, o controle dessas emoções, sob a luz da humildade e da fé, proporciona à humanidade, né, o crescimento, o estoicismo de Estevão, a dedicação até o sacrifício de Paulo, que venceu essas emoções perturbadoras. E aí nós vamos ter em Jesus todo o exemplo do amor equilibrado, do amor incondicional. Esse aqui nós tiramos essa página da obra Momentos de Felicidade, pelo Espírito Joana de Ângeles, né? Sem falar que também essas emoções perturbadoras, elas podem nos levar a nos afinizar com mentes no mesmo grau de desequilíbrio. Então, gerando o quê? As influenciações e, mais tarde, as obsessões. Porque essa influenciação pode se tornar pertinente e aí se tornar uma obsessão em graus variados. Então, nós precisamos realmente analisar e identificar essas emoções, né? Então, como é que nós vamos tratar? Que esse é o nosso estudo de hoje. Como vamos tratar essas emoções perturbadoras? E o primeiro passo, identificar essas emoções. E identificar mesmo com toda a análise. Se todas as nossas atitudes estão por trás também emoções perturbadoras, mesmo quando nós temos atitudes que poderiam ser consideradas positivas, se nós não estamos sendo influenciados por essas atitudes, por essas emoções perturbadoras. No segundo passo, analisar a situação de forma real, não ficar reprisando a dor, não ficar alimentando essa dor, né? E distinguir essas emoções através da autoconsciência e mudar, assim, as nossas atitudes. O que retira a nossa paz não é o que os outros fazem conosco, mas como nós reagimos em relação a essas situações que os outros fazem. Como é que eu permitir que eu tenha reações quanto às atitudes dos outros? Então, nós precisamos mudar o quê? As nossas respostas. Nós precisamos ver que nós não precisamos reagir, nós podemos agir, né? Reagir é o quê? Nós vamos reagir com a atitude do outro. E agir independe do que o outro faça.
são as nossas ações, que devem ser motivadas por emoções positivas, né? Então, devemos desenvolver em nós a compreensão, a tolerância, né? A indulgência, todos esses sentimentos positivos que vão fazer com que nós possamos ir nos melhorando, nos equilibrando. Manter, então, o autocontrole sobre essas emoções que são chamadas perturbadoras. E dentro da casa espírita, nós vamos ter o quê? Nós precisamos ir cultivando. Aliás, na nossa casa, né, nós temos que cultivar o quê? O hábito da prece. Elevar o nosso pensamento ao alto, a Deus nosso Pai, aos espíritos superiores, pedir a ajuda para que a gente possa se asserenar, para que a gente possa mudar o nosso padrão vibratório. Também nós temos dentro da casa espírita o quê? O passe. Hoje nós estamos afastados fisicamente, mas o passe à distância continua sendo realizado pelas casas espíritas. Então, nós podemos pedir para os companheiros colocar o nosso nome para o passe à distância e nos ligar, o quê? Pelos pensamentos, naquele momento do passe, né? Implantar o evangelho no lar, na nossa casa, né? Então, isso tudo vai fazer com que a gente passe a ter uma mudança de padrão vibratório. E com isso, ele vai favorecer a sintonia com os benfeitores espirituais, né? Então, os benfeitores estão sempre ao nosso lado para nos fornecer assistência, desde que nós possamos o quê? Nos conectar com eles. Então, conforme a gente vai, né, recuperando as rédeas sobre nós mesmos, nós vamos nos desligando dessas ideias perturbadoras, próprias e de outros. Isso vai fazendo com que nós possamos também ir nos modificando com isso a nossa vibração, faz com que nós possamos nos desligar também daquelas mentes que estão nessa situação perturbada, né? Então, é isso que nós precisamos ir realizando. E é assim que nós vamos tratar essas emoções perturbadoras, modificando a nós mesmos, né? Então, foi um prazer muito grande estarmos aqui reunidos em nome de Jesus, para mais um momento, né, de estudos, de entendimento. Esperamos que a gente tenha sido entendida, né? Que nós nos tenhamos feito entender e que a gente possa ir entendendo que essas emoções que são perturbadoras, elas precisam ser trabalhadas, né? Fazer crescer em nós são as emoções equilibrantes, para que a gente possa estar numa vibração sempre de harmonia e de paz. E fazer disso uma prática diária, para que a gente possa automaticamente estar sempre em paz e em harmonia. Um dia, né? Então, muita paz a todos, muito obrigada mais uma vez pelo carinho, pela atenção dos companheiros, pela atenção da casa, pelo convite que nos foi feito. Muito obrigada mesmo. E vamos então agora à nossa prece final. Vamos elevar nossos pensamentos ao alto, a Jesus, nosso irmão maior, a Deus, nosso Pai, aos mentores dessa casa, para que possamos, a cada instante, ir aprendendo, desenvolvendo em nós as atitudes no bem. Senhor Jesus, envolva cada um de nós, encarnado, desencarnado, que possamos ir nos melhorando a cada instante. E agradecemos, Senhor, por tudo, e que esse estudo possa ter realmente proporcionado mais uma fonte para que as pessoas possam entender e se modificar, como eu também, que eu possa aprender e me modificar. E muito obrigada por tudo, Senhor. Graças a Deus. Muito obrigada à casa de Irmã Neuza, né? Muito obrigada mesmo. Convidamos a todos para assistirem à próxima palestra no nosso canal, dia 29 de abril, quinta-feira, às 20 horas, com o expositor Alan Faria, do Centro Espírita Luz e Verdade, com o tema Velhos Hábitos. Aguardamos vocês!